Na visão clássica de Aristóteles e até Santo Tomás de Aquino, o homem, ontologicamente, não deve imitar os animais. Porque os animais não podem elevar-se, eles não têm consciência, eles não têm moral, senso moral, eles não têm virtudes. Mas pedagogicamente eu penso que às vezes o homem deveria imitar os animais, por exemplo, na paciência, na fidelidade, na constância. Como por exemplo no caso da produção de uma pérola. Inicialmente, a pérola é apenas um objeto estranho que entra no interior da ostra e agride, causa muita dor. A ostra não vai nas redes sociais se lamentar, não murmura contra Deus, não blasfema. Ela vai envolvendo aquele objeto estranho com uma substância chamada nácar, camada sobre camada, dia após dia, mês após mês, ano após anos. E ela devolve para a natureza o amor, aquele objeto transformado em amor. É isso que Jesus nos ensina na parábola das bem-aventuranças, de agir não instintivamente, mas agir com amor, agir por amor. E esse amor, olhando assim ontologicamente, é difícil da gente entender. Sim, parece um absurdo muito grande a parábola das bem-aventuranças, mas ela é libertadora. Veja, aqui ele começa com: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Coração de pobre é aquele coração que nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela era dependente em Deus, em tudo que ela fazia, ela era dependente em Deus. Ela dizia que ela não queria se transformar, aspas, adulta, que ela queria depender sempre de Deus. É estar sempre ali, é, nas graças de Deus, naquilo que Deus permitir, no desejo de Deus e no amor de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram os seus pecados, choram amargamente porque ofenderam a Deus. Um Deus com tamanho amor foi ofendido por mim, que sou um verme, e ainda assim eu ofendo a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Mansos são aqueles que não devolvem na mesma moeda, que vem aquele objeto estranho no coração e vai envolvendo com nácar, com paciência, pedindo a Deus a paciência para reagir de uma forma correta. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Depois que eu chorar os meus pecados amargamente, é preciso que eu faça justiça agora para Deus. É preciso que eu busque meios de fazer justiça, de amar o próximo, de não julgar o próximo, porque eu provavelmente sou pior do que ele. Então eu vou fazendo justiça para Deus, amando também o próximo, né? Amando a Deus através do próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Veja, a misericórdia, ela sempre vai andar junto com a justiça. Justiça e misericórdia, elas têm que andar temperadas. Não se trata de irenismo. Ah, vamos botar uma pedra em cima disso. Não. Se trata de deixar que doa, mas mesmo assim agir com misericórdia. Misericórdia é o coração agindo sobre a miséria do outro. É isso que significa esse ensinamento, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E aqui a pureza de coração é agir sem julgamento. É realmente se colocar mesmo na presença de Deus como aquele objeto estranho que está ofendendo a Deus, né? Se colocar nessa pureza. Vai falar dos pacíficos, né? Aqueles que não vão buscar a guerra, mas que vê uma situação dentro de casa, ou seja, onde for, de que está ali aquele conflito, e ele vai demonstrar que ele tem a paz só por estar ali, porque se ele vive na paz, se a vida dele é uma paz em Jesus, ele vai procurar também dar conselhos para que haja ali a paz, né? Vai levar a paz dos outros. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui veja bem, perseguidos por causa da justiça, não perseguidos por causa do meu pecado. Se eu for perseguido por causa da justiça, se eu for perseguido pela palavra de Deus que eu estou pregando, que eu estou buscando viver, aí sim eu serei bem-aventurado. Agora, se eu for perseguido por causa dos meus pecados, aí, aí fica difícil, né? Bem-aventurados quando sereis caluniados, perseguidos, disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Aqui complementa a outra bem-aventurança. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade de ser como a ostra, simples, calada no fundo do oceano, somente amando aquilo que nos agride. Pense nisso nesse dia de hoje, ainda há tempo.
Deus te abençoe.